Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Para você que está chegando agora, prazer, eu sou a Fernanda Facina. E sim, quando se trata desse cenário, se trata também de assuntos sérios. Como vocês bem puderam perceber, o assunto sério de hoje que eu vou trazer são 5 termos racistas que ou você não conhecia os termos, ou que você não sabia que eram termos racistas, ou que você utilizava e da mesma forma não corrigia as outras pessoas, e a partir de agora você vai retirar do seu vocabulário esses termos e vai passar a corrigir as pessoas que estão utilizando esses termos, né? Aqui não é só zoeira, aqui não é só momentos de hahaha, é momentos também de você abrir a sua mente e saber alguns termos racistas, porque sim, né, galera, a gente deve cada vez mais falar sobre o racismo. Por quê? Porque branco só ouve branco. Infelizmente é assim, né? Ai, pessoa que tem ali a mesma falta de melanina que eu vou ouvir ela então, né? Infelizmente. Por quê? O meu local não é de fala. Não posso falar sobre, por exemplo, a cultura negra. Isso eu não posso falar. O que eu posso falar é apontar os termos racistas que você deve parar de falar ou que você deve começar a corrigir. Que você, talvez, muitas das pessoas nem sabiam que esses termos existiam ou que esses termos eram racistas ou são racistas, né? Porque tem muita gente ainda que não vai assistir esse meu vídeo, mas caso você goste desse vídeo, você está convidado a compartilhar esse ou qualquer outro vídeo, qualquer outro conteúdo do meu canal, para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Eu vou pedir para você compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações dos 5 termos racistas que eu vou trazer para vocês. Porque o racismo está muito se falado ultimamente por questões óbvias, né? Porque a gente deve falar sobre racismo e deve combater esse racismo, tanto o racismo estrutural quanto o racismo, enfim. Logo mais, talvez eu traga um pouco mais a diferença entre o racismo estrutural e o racismo, o outro tipo de racismo, não lembro. E é institucional ou intencional, algo assim, né? Vai aparecer, se eu lembrar, eu vou colocar aqui na palma da minha mão os tipos de racismo que as pessoas cometem, né? Que eu só sei diferenciar um do outro, que é intencional, quando a pessoa tem a intenção de ofender o outro, sabendo que está sendo ofensivo, e o outro termo de racismo é quando a gente não sabe, que são esses exemplos que eu vou te dar, que muitos termos são termos racistas, que muitas pessoas não têm esse conhecimento que é o termo racista, e que se você está assistindo esse vídeo, você vai parar de usar esses termos, tá certo? Sem mais delongas, por quê? O primeiro termo racista é o termo cabelo ruim, né? Desde quando cabelo ruim existe? Existe cabelo cacheado ou existe também cabelo enrolado? Não existe cabelo ruim, por quê? Uma pessoa que tem cabelo liso, cabelo ondulado, nunca ouviu essa expressão. Por que, que só quem tem cabelo cacheado ou crespo tem que ouvir essa expressão, né? Desde quando associar uma característica negra com a intenção de inferioridade equivocada ou até mesmo deve ser associado a coisas ruins é extremamente racista, tá certo? O próximo termo é já ia esquecendo que todos esses termos têm sinônimos e alternativas para você falar. Como, por exemplo, em vez de você falar cabelo ruim, você pode utilizar cabelo crespo. Você pode e deve utilizar cabelo crespo ou cabelo enrolado. É claro que, pelo amor de Deus, gente, vamos pausar aqui um pouco o negócio da seriedade, vamos um pouquinho ficar um pouco mais relax. Tem a diferença do negócio do cabelo crespo
pro cabelo enrolado. Porque tem muita gente que para essas pessoas tudo é cabelo crespo. Cabelo cacheado chama de cabelo crespo. Cabelo ondulado, quase cacheado, cabelo crespo. Ai, deixo menos crespo, deixo menos mais crespo. Pelo menos não tá falando que o cabelo crespo é ruim. Mas assim, tem essa diferença também. Mas isso é para uma outra pauta, para um outro vídeo, né? Agora sim, o segundo termo, que é o termo ovelha negra. Sim, é um termo racista, muitas pessoas já utilizavam esse termo, né? Eu nunca mais ouvi esse termo, né, ovelha negra, mas ovelha negra, lista negra tem o mesmo, meio que mesmo porquê, que é um termo racista, tá certo? Por que ambas as expressões são consideradas termos racistas, como tanto ovelha negra quanto lista negra e outros afins, porque ambas as expressões têm a palavra negro, são aliados à palavra negro, né? E se tornam pejorativas e representam muitas das vezes que não é bom, né? Que o contrário de bom é ruim, né? Se torna muitas das vezes algo ruim ou ilegal, né? Como por exemplo, teve uma vez que juro por Deus, eu já tava meio que de saco cheio de receber ligações aleatórias, sabe aqueles números indesejáveis. Aí eu pensei, vou baixar aqui um aplicativo e eu desinstalei, sabe, pela questão de utilizar um termo racista, né? Porque tava ali lista negra, eu, puta que pariu, tava muito bom pra ser verdade, né? Por que tem que ser um termo racista? Por que não pode utilizar um termo racista? É mais por essa questão que ovelha negra, lista negra e outros termos que contêm a palavra negra tem essa tendência de ser racista porque acaba representando algo negatividade. Porque negro não deve ser visto como algo ruim, tá? Então, alguns sinônimos e alternativas pode ser utilizado ao invés de ovelha negra, pode ser utilizado como maçã ou fruta podre, ou pessoa ruim, né? Como for o caso. Basicamente, é essa a explicação que se tem do porquê que ovelha negra é um termo racista, assim como o termo lista negra também é racista, pelo simples fato de que essas ambas expressões são aliadas à palavra negro e negra, né, que se tornam pejorativas e se tornam muitas das vezes algo ruim ou ilegal, né? No caso da lista negra, ovelha negra, não deve ser visto como algo ruim ou ilegal, né? Quando se tem a palavra negro ou negra, então deve ser visto como algo ruim ou ilegal, tá? Tenta usar ruim e legal ao invés de colocar o negro depois, né? O que também a ovelha também tem que pagar o pato? Não tem o porquê, né? Deixa lá a ovelha dela na boa, não te fez nada. Por que ela também tem que ser associada a alguma coisa ruim, né? Já por um outro lado, existe sim uma maçã podre, uma fruta que fica podre ao passar do tempo, né? Enfim, o próximo termo racista pode ser que choque você, de você ter mais ou menos essa reação. Gente, tá chocada, eu não sabia. Que é o termo moreno ou morena. Gente do céu, como é uma coisa muito ofensiva. Eu já vi muitas pessoas falar, gente, pelo amor de Deus, não economiza na melanina na hora de falar. Se tu quer mesmo utilizar ao invés de me chamar pelo nome, me chamar de negra, não utiliza, não economiza na melanina, por favor. Esse termo só é
criado aqui no Brasil. Brasil, né? Iniciou-se no Brasil a ideia de que chamar alguém de negro seria ofensivo. Os negros podem se ofender caso seja ofensivo. Pelo contrário, os negros se ofendem ser chamados de moreno e de morena, tá? Moreno, no caso, seria a cor do cabelo, moreno ou morena. Ai, cabelo moreno. Mas eu ainda prefiro falar cabelo castanho para não ter erro mesmo, né? Dos mesmos criadores de moreno e de morena, o termo mulata também foi criado pelos brasileiros, infelizmente. Brasileiro sendo brasileiro, dando desgosto, né? Pra quem tem nada a ver com o assunto, porque não é racista, mas enfim, né? Como eu já falei, como eu já vi em um tempo atrás, em uma publicação do Instagram, todo branco é racista. Se ofende. Quem realmente se ofende é quem tem esse tipo de pensamento, né? Os mesmos criadores de moreno, né? De morena, vem aí os criadores da palavra mulata, né? Querendo embranquecer a pessoa. E também este termo, né? Moreno, morena, mulato, mulata, no caso, foi criado pelos brasileiros também com a intenção de amenizar o incômodo nos brancos, né? Incômodo nos negros, quando na verdade são apenas termos racistas. Algumas alternativas, não existe alternativa, você pode sim ou chamar a pessoa pelo nome, né? Porque negros também possuem nome, né? Ou você também pode utilizar negro. Não é ofensa falar negro, né? Porque é igual aquele dilema, é negro, o correto é negro ou preta? Chama pelo nome. Na dúvida, chama pelo nome. Como eu disse anteriormente, as pessoas negras também possuem nome, né? Na dúvida, chama pelo nome. Assim não tem erro. Mas eu namoro com um negro e eu gostaria de dar um apelido carinhoso. Eu não posso dizer, eu não posso me apropriar dessa questão. Pergunta pro seu namorado, pra sua namorada, se você namora, se você é uma pessoa assim, leite, uma corzinha assim de leite, um A4 da vida, se você é uma faixa de pedestre, que nem eu, e você, por algum acaso, tem amizade com uma pessoa negra, com um negro, mas você quer ter intimidade com essa pessoa, você quer ter ali e chamar um negócio de apelido carinhoso. Pergunta pra essa pessoa qual é o apelido carinhoso que você pode dar pra essa pessoa, entendeu? Porque vai de pessoa pra pessoa. Tem gente que, né, tem gente que não se importa de que fale minha neguinha, minha pretinha. Tem gente que não se importa, mas tem gente que se importa, então pergunte, né? Você não tem boca apenas para comer e para bostejar, né? Para falar certas besteiras, né? Sem mais delongas, por quê? Porque o quarto termo racista é o termo meia tigela. Esse é um outro termo que eu faz um bom tempo que eu não ouço, né? Graças a Deus e também graças ao bom senso das pessoas de não utilizar mais esse termo. Mas, caso você escute ainda esse termo, saiba que esse termo é um termo racista e você pode e deve corrigir a pessoa que ainda utiliza este termo. Porque meia tigela, por que ele é racista? Porque antigamente negros, eles trabalhavam muitas das vezes com estímulos de comida, né? Se eles batiam uma meta, eles recebiam uma tigela cheia de comida. Caso contrário, eles recebiam apenas
uma meia tigela de porção de comida. Assim surgiu esse apelido, esse termo racista para aqueles negros que não atingissem a média, né? A média não, a meta. Porque além de ser um termo racista, também o bullying aparece, né? Mas algumas alternativas você pode utilizar como medíocre, mal feito ou até mesmo ruim, né? Porque naquela época, o que antigamente era esse termo, hoje, por essa razão, porque negros antigamente, eles eram estimulados com uma tigela de comida e eles eram chamados como meia tigela. Ao longo dos tempos, essa meia tigela foi significando algo medíocre, algo mal feito. Então é por isso que você pode e deve utilizar como alternativa, ao invés de utilizar esse termo racista, meia tigela, para querer dizer que algo está medíocre, que algo está mal feito, mal com L, né? Vamos saber ali diferenciar o mal com U e mal com L. Mas enfim, né? Talvez um próximo assunto, em um próximo vídeo, né? Enfim. Por isso que pode e deve utilizar essas alternativas, como medíocre, mal feito ou até mesmo ruim. E por último, mas não menos importante, o quinto termo racista é o termo pé na cozinha. Por que é um termo racista e também machista? Porque antigamente, durante a escravidão, as mulheres negras que trabalhavam dentro da casa grande podiam ficar apenas na cozinha, sendo proibida a circulação delas em outros cômodos da casa, né? Sendo assim, foi daí que surgiu a expressão para se referir às pessoas negras ou descendentes. Alternativas para esse termo não existe, porque como mencionei anteriormente, não tem e não deve ser usado esse termo, pois além de racista, é também um termo machista. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, lembre-se de compartilhar esse vídeo por questões de quanto mais pessoas assistirem esse vídeo, mais pessoas saberão dos termos racistas. Indique esse vídeo não necessariamente para pessoa racista, mas como eu disse anteriormente, quanto mais pessoas saberem dos termos menos racistas, nós vamos conhecer no nosso ciclo, né? Só assim, ei, olha aqui, nossa, olha que legal, né? Eu não sabia que existiam esses termos, eu não sabia que esses termos eram racistas, né? Só para dar um toquezinho assim nas pessoas. Enfim, né? A gente precisa e deve combater o racismo, assim como precisamos combater não só o racismo, mas também o machismo, quanto também a LGBTQIA+ fobia. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Não se esquece de te inscrever, de compartilhar esse vídeo, de fazer seu comentário construtivo, caso queira. Se não quiser também não precisa comentar. E ativar o sininho, por gentileza, porque os vídeos são de segunda a sexta, sempre ao 12:12. Algum ou outro acaba atrasando, mas a maioria dos vídeos acabam saindo 12:12. É por isso que é muito importante você ativar o sininho, porque você sempre saberá em primeira mão quando sairá vídeos novos, novinhos e fresquinhos para você de segunda a sexta, tá certo? Agora sim, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!